Salve, salve, moçada. Vamos aí para mais uma questãozinha da hora da UBF, terceira fase, 2022. Diz assim, ó, um lápis sextavado não apontado, ih, esqueceram de apontar o lápis, um prisma reto de base hexagonal, né? Então a gente só tá vendo o 2D ali, a gente só tá vendo a base do lápis, no caso, que seria o hexágono. Está apoiado em uma mesa inclinada de um ângulo θ variável, conforme ilustrado na figura. Θ, então, é o ângulo entre o plano inclinado e horizontal ali, e esse θ varia. A inclinação da mesa é lentamente aumentada, e observe-se que o lápis permanece em repouso em relação à mesa, até o ângulo T igual a TC. E a partir desse ângulo ele roda. Então o θ vai aumentando devagarzinho, atinge um valor, a partir desse valor ele começa a rolar. Determine o ângulo TC, θC, desculpa, né? Na letra A. B. O valor mínimo do coeficiente de atrito estático necessário para que o lápis não deslize sobre a mesa, quando o θ está entre 0 e esse ângulo crítico aí, né? Imagino que seja por isso que tem esse Czinho. Suponha que o ângulo é ajustado para um ângulo ligeiramente maior que θc e que toda a massa do lápis esteja sobre o seu eixo. Determine a aceleração angular do lápis no início do rolamento. Bora lá então? Partiu? Vamos entender o que está acontecendo, né? Então, primeiro na letra A aí. Então aqui está o hexágono, né? Regular, então ele tem lados iguais e composto de triângulos equiláteros aqui, se a gente quiser analisar, né? Beleza. E tem esse ângulo aqui que ele vai aumentando lentamente. Então ele vai subindo, né, esse plano inclinado. E aí, ó, desenhei uma situação aqui. Se a gente começa a subir, vai chegar um momento em que a força de atrito que estava segurando ele não vai ser mais suficiente, né? E aí ele vai começar o quê? Rolar. A deslizar aqui. Deslizar não, rolar, né? Sem deslizar aí no caso. A partir desse momento. Então, a partir do momento que você aumenta ali o ângulo, vai chegar um momento que a força de atrito não vai suportar mais. E vai começar o movimento de rolamento. Ou tombamento, né? Como você quiser chamar. Tá, então, quanto que é esse ângulo? Esse ângulo que a gente chama de θc, o ângulo crítico, né? Vamos lá. Tem duas formas que eu vejo aí de resolver esse problema. Vou mostrar as duas para vocês, para ver qual que vocês se adaptam melhor, né? Então, primeiro é pensar o seguinte. Lembra lá na questão do plano inclinado? Que esse ângulo θ aqui, ele aparece também, né? Entre a força-peso e o tal do PY, né? Que seria essa direção aqui, ó. Lembra que esse ângulo θ aparece aqui? Ah, é verdade. E aí o que vai acontecer? Esse ângulo θ vai começar a aumentar. E aí qual que é a situação em que ele está prestes a tombar? A gente está analisando essa situação, tá? Na iminência de tombar. O que vai acontecer? Ele vai estar em contato, esse vértice vai estar em contato, enquanto que as outras partes não, né? Só esse pontinho fica em contato. E aí se você vê, já que toda a massa do lápis está concentrada no seu eixo, a partir do momento que você tiver a massa do lápis à direita do ponto de contato, vai gerar um torque não nulo, né? No sentido horário. Porque a partir daqui, ó, aqui na iminência de tombamento, vamos imaginar, a força-peso está aqui para baixo, mas ela está na mesma direção, né? A linha de ação da força ali está na mesma direção do ponto de apoio. Então não tem torque em relação a esse ponto aí. Ah, tá. Mas a partir do momento que você aumentou um pouquinho mais que isso, né? Um pouquinho mais que o ângulo crítico, aí esse ponto ele já vai estar um pouquinho mais para a direita e aí vai exercer um torque não nulo. Então essa é a situação limite, né? Onde você vai ter alinhado esse ponto aqui, o ponto do eixo do lápis, com o ponto de apoio ali. Sabendo disso, onde que aparece o θ que a gente viu mesmo? Ó? O θ aparece entre a força-peso e esse componente perpendicular ao plano, né? Então o θ aparece aqui. Esse vai ser o θ e esse vai ser o θ crítico. Ah, tá. Mas esse ângulo aqui do hexágono a gente conhece, ó. Esse ângulo aqui do hexágono, o total, né? É um triângulo equilátero, então o total vai ser 60 graus. Esse ângulo total aqui do triângulo. Mas a mediana, essa mediana aqui, ela é bissetriz. Ah, então ela vai dividir o ângulo exatamente em duas partes iguais. Quanto que vai valer o θc, então? θc vai ser 30 graus, metade
do ângulo do triângulo equilátero. Então o ângulo crítico vai ser exatamente esse, né? E aí você tinha essa primeira opção, de visualizar que eles iam estar alinhados, né? O ponto de apoio com o eixo central ali do lápis, tá? Ou você pode analisar pela segunda opção de calcular esse ângulo crítico, que é a partir do torque. Então, na questão da dinâmica aí, né? Como é que a gente faria então, professor? Na questão da dinâmica. Aí a gente decompõe as forças, né? Então a gente vai decompor essa força-peso aqui, ó. Eu não sei se eu faço embaixo ou em cima. Vou fazer na figura de cima aqui mesmo, tá? Não, vou fazer nessa de baixo. Porque ela já mostra a situação crítica, né? Então deixa eu apagar aqui rapidinho. Beleza. Show. Então, o segundo modo de fazer é pensando nas forças, né? Então, ficou muito espesso. Pensando nas forças, a gente vai ter o que a gente chama de Px, que é o P seno. Então, P seno θ. E a gente vai ter o P cosseno θ aqui nessa direção. Como a gente está acostumado já a decompor as forças no plano inclinado. O que mais de força que a gente vai ter? E a gente está analisando, como é na iminência de tombar, esse ponto só que vai estar em contato ali com o plano inclinado, né? Então a gente vai ter a força de atrito atuando aqui, ó. Força de atrito. Mais alguma força? Sim, tem a normal ainda, né? Então a normal perpendicular ao plano ali, atuando naquele ponto. E é interessante que você tem que colocar exatamente aonde que está aplicada as suas forças, né? Tem que ser naquele pontinho. Então, esse aqui é o cuidado que você tem que ter. E aí vai acontecer o seguinte, ó, vamos escolher uma referência para analisar o torque. Vamos pensar em termos de torque agora. A gente pode escolher esse próprio pontinho, que é o ponto de contato aqui, ó. Que aí já mata duas forças, né? Porque olha só, a normal e a força de atrito não tem braço de alavanca em relação a esse ponto aí, né? Porque a linha de ação da força, o que é o braço da alavanca? É a distância entre a linha de ação da força e o ponto que você está analisando. Então, como a linha de ação da força passa pelo próprio ponto, a força de atrito normal não tem torque em relação àquele ponto ali. Show de bola. Sobra quem? Quem está competindo ali então, professor? P seno e P cosseno. Os dois estão gerando um torque em relação àquele ponto de apoio. O P seno vai estar realizando um torque no sentido horário, né? Concorda? Tentando girar para cá. E o P cosseno vai tentar girar para cá, ó, no sentido anti-horário. Então é isso que a gente vai escrever, ó. Quando que vai começar a tombar? Quando o P seno, o torque gerado pelo P seno, ganhar do P cosseno. Ah, tá. Então olha só. Quando o torque no sentido horário for maior que o torque no sentido anti-horário. Em relação ao ponto, vamos chamar de ponto O, tá? Então, em relação a O. Quando o torque for nessa relação aí. Então, ó, torque no sentido horário. P seno vezes. Aí o braço de alavanca. Quem que é o braço de alavanca? É a distância. Agora toma cuidado aqui, né? Não sei se vai ficar muito confuso aqui no desenho, tá? A linha de ação da força é essa aqui. Da força P seno. O ponto de apoio tá aqui, ó. O braço vai ser essa altura aqui. Que altura que é essa, professor? É a altura do triângulo equilátero. Consegue chegar aqui? É a altura do triângulo equilátero. Ah, tá. Então eu vou escrever P seno vezes a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser maior que o torque no sentido anti-horário, que é o do P cosseno. Então vai ficar P cosseno. E o braço do P cosseno? Que isso? P cosseno tem braço? É o braço de alavanca, né? Vai ser metade do lado do triangulinho ali, né? Consegue chegar? A linha de ação da força tá aqui, ó. E o ponto tá no pontinho roxo ali. Vai ser metade do lado. Metade do lado. Então vai ser L sobre 2. Passa a vara no L aqui, ó. O 2 vai embora. P vai embora. E todo mundo vai embora? Não, ainda sobra seno sobre cosseno. É igual a
passando o raiz de 3 dividindo ali, ó, vai ficar isso aqui. Então, tangente de θ, lembrando que o símbolo é de maior, né? Tangente de θ maior que raiz de 3 sobre 3. Quando o tangente de θ for maior que raiz de 3 sobre 3, há o tombamento, né? Então, o ângulo... Qual que é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? É o ângulo crítico, que é de 30 graus. Como a gente tinha feito, né, anteriormente, pensando naquela questão de alinhamento ali dos dois pontos e tal. Então tem essas duas possibilidades aí para resolver o item A, beleza? Então vamos lá, item B. O item B, o que ele fala? O valor mínimo do coeficiente de atrito para que o lápis não deslize sobre a mesa quando o ângulo está entre zero e o ângulo crítico. Então o que a gente vai fazer agora? Vai analisar o equilíbrio em relação à translação do carinha, né? Que além de ter feito a análise da rotação, tem a translação também, né? Ah, tá. Então, aí, ó, a gente vai usar a famigerada segunda lei de Newton. E vai considerar que o corpo está em equilíbrio ali até aquele momento, né? Até a iminência de tombar, ele vai estar em equilíbrio. Ele está parado ali. Beleza. Então, a aceleração é zero. E a gente vai analisar nos dois eixos, né? Em x e em y. Em x, qual vai ser o equilíbrio de forças? Em x é a direção do movimento. P seno de um lado. Então, P seno de um lado. E quem que está do outro lado? Força de atrito, né? Contrário ao P seno. Então, força de atrito aqui. Show de bola? Em y, quem que a gente vai ter? P cosseno. Dá uma olhada aqui. P cosseno. P cosseno θ. Igual a, tá empatando com quem? Com a normal, né? A normal tem um outro sentido ali, em azul. Então isso vai ser igual a normal. Só que ele fala que o lápis não desliza, né? Condição de não deslizamento, então. Ah, tá. Então se ele quer que não deslize, ele quer que a força de atrito seja o quê, pessoal? Estática, né? Não é um movimento relativo entre o lápis e a superfície. E é na condição máxima, né? Força de atrito na condição máxima, que dá para calcular. Que é o coeficiente de atrito estático vezes o normal. Nessa condição específica. Show? Então, se quiser, já pode até jogar aqui, ó. Vai ser mi e vezes a normal. Divide um pelo outro. Divide as duas equações aí, ó. Então, divide 1 por 2. Vai ficar tangente de θ. Normal, ela cai, né? Então, fica o mi, coeficiente de atrito que ele queria, vai ser a tangente de θ. Então, a gente chegou aí na expressão que a gente queria, tá? Essa é a expressão. Se o ângulo for um ângulo crítico, aí fica a tangente de 30, que é a raiz 3 sobre 3. Beleza? E aí, por último, a mais cabeluda de todas, a letra C. Suponha que o ângulo é ajustado para um ângulo ligeiramente maior que θc e que toda a massa do lápis esteja sobre o seu eixo. Determine a aceleração angular do lápis no início do rolamento. Ok? Então, beleza. Né? O que a gente vai ter que fazer aí na letra C? Ele pede a aceleração angular, tá? Então a gente vai analisar a segunda lei de Newton, não para translação, mas sim para rotação. Ah, se fala existe? Sim, né? É o seguinte, não tem a famigerada segunda lei de Newton escrita dessa forma? A força resultante, massa vezes a aceleração. Isso. Mas tem também para rotação, né? O equivalente disso, que seria, no lugar da força é torque, né? Torque resultante. No lugar de massa, a gente tem o momento de inércia, né? Faz o papel da massa para a rotação. E no lugar da aceleração normal, a gente tem a aceleração angular, que é o que ele pediu. Então, por isso que a gente tem que usar essa relaçãozinha ali. Lembrando que a gente está falando de que ângulo? Ó? O ângulo é ajustado para um ângulo ligeiramente maior que o ângulo crítico. Então a gente está falando de um ângulo que é o próprio ângulo crítico, mas um pouquinho, né? Um pouquinho quanto? Ele não falou, né? Mas um pouquinho. Show. Tá, qual que é o torque então? Torque a gente até tinha feito, né?
uma análise do torque no item B. E aí vai ser parecido a análise, tá? Vai ser assim, a gente vai ter esses dois, vamos calcular o torque também em relação ao ponto O, como a gente já tinha feito. Vai ser o P seno e o P cosseno competindo, né? Só que nesse caso, o ângulo é um pouquinho maior, então a gente vai ter que colocar a contribuição dos dois ali. Então olha só, quem que seria o torque no sentido horário, em relação ao ponto O? Força de atrito normal não vou exercer, né, pelos motivos que a gente já comentou. Então fica o P seno, no sentido horário, P seno θ, vezes o braço de alavanca. Lembra que o braço de alavanca era a altura do triângulo equilátero? L raiz 3 sobre 2? Isso. Então dessa vez eu vou colocar, ao invés de numericamente, vou colocar como sendo cosseno de 30. Que é a mesma coisa, né? Raiz 3 sobre 2. Por quê? Você já vai ver, né? Aí tem uma manhãzinha aí. Menos, esse aqui é o torque no sentido horário. No anti-horário, é o P cosseno vezes o L sobre 2, lembra? A gente já fez isso. Beleza, então P cosseno. Quem que é o L sobre 2? É L vezes meio, né? Meio é a mesma coisa que seno 30. Ah, tá. Então, coloca aqui dessa forma. E aí, isso tudo é igual. Ah, e aí, quem que é o momento de inércia? Então, o momento de inércia, ele é calculado somando-se as massas, né? Se a distribuição for discreta, e multiplicando por esse termo aqui, RI ao quadrado. Tá? Então, se toda a massa está concentrada no eixo, o momento de inércia vai ficar como? Ó? Ele vai ficar a massa, soma da massa total, a emisão, e aí vai ficar esse R ao quadrado. Quem que é o R? O R é a distância de onde a massa está concentrada até o ponto que a gente está calculando o torque, até o ponto de apoio. Mais precisamente, fala na minha língua aí, professor. É aqui, ó, vou mostrar no desenho. A massa está concentrada no centro, o ponto de apoio está aqui. Cadê o R, então? É essa distância aqui, né, que liga os dois pontos. Ou seja, tá vendo esse triângulo equilátero aqui, ó? É um lado do triângulo equilátero. Ah, tá. Deu para enxergar? Então, ó, o momento de inércia vai ficar massa vezes L ao quadrado, e isso vezes aceleração angular. Show! Aí por que você escreveu dessa forma aí, né? Mais difícil. Porque, não sei se você reconheceu alguma coisa aqui, ó. Não sei se você reconheceu alguma coisa. Esse seno, cosseno, menos cosseno, seno, onde troca, né, o ângulo entre o seno e o cosseno, é uma expressãozinha conhecida, que é o seno da diferença, né? Até coloquei aqui para vocês lembrarem, ó. O seno da diferença é escrito dessa forma aqui. Ah, tá. Então, usando essa relação, a gente vai ficar que esse aqui é a mesma coisa que o seno da diferença do ângulo θ menos 30, né? Seno de θ menos 30. Vezes P vezes L, tá? P vezes L deixei em evidência aqui. E do outro lado, continua a mesma coisa. L ao quadrado vezes a aceleração angular. O peso eu posso escrever como sendo mg. E aí vamos cortar algumas coisas aqui. Corta o emisão, corta um L e só, né? E vamos isolar o que a gente quer, que é a aceleração angular. Então a aceleração angular fica seno de θ menos 30 dividido por L. Calma aí, tem um G aqui em cima ainda, né? Dividido por L. Mais alguma coisa? Não, só por L mesmo, né? Então tá certo. E aí, se você quiser escrever, ainda você pode deixar esse θ menos 30 como sendo o nosso Δθ, né? Como assim, professor? Lembra que o θ ele é o ângulo crítico mais um pouquinho. Então, quem que é esse pouquinho aí? É o θ menos o ângulo crítico, que é 30 graus. Ah, tá. Então, se você quiser, você pode jogar aqui dentro essa relação, ó, e falar que esse aqui é o Δθ. Tá? Então, fica essa expressãozinha aí. Infelizmente, a gente não tem dados numéricos para colocar. Então, tem que ficar literal mesmo, né? Esse que é o BO. Tá? Espero que tenha dado para entender.
Tinha que relembrar de algumas coisinhas, saber o momento de inércia e também saber a segunda lei de Newton para rotação. Mas espero que tenha ficado claro aí. Então a gente se vê aí nos próximos exercícios. Beleza, galera? Valeu, obrigado e até a próxima.